borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri. Aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres espetaculares. Eu sou a doutora Priscila Paggioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu recebo aqui a querida Luana Caetano. Luana, um prazer te receber aqui. Obrigada, Pri, pelo convite. Muito feliz. Hoje nós vamos falar muito sobre psicologia, sobre o processo de coaching e principalmente sobre empoderar mulheres através da dança. Vamos falar muito aí sobre o que a dança do ventre pode nos proporcionar. Luana, queria que você começasse falando um pouco dessa sua trajetória aí dentro da psicologia, como chegou na dança. Certo. Bom, a primeira coisa que apareceu para mim de todas essas foi a dança do ventre mesmo, com os meus 13 anos. Me encantei pela música, me encantei pela magia que a dança oferecia e fui investindo em aulas por muitos anos. Aos 18 anos eu me tornei professora de dança do ventre e depois disso eu entrei na faculdade de psicologia. E eu vi que a psicologia tinha muito a agregar à dança e vice-versa. Então foi nessa época que eu comecei a enxergar a dança como uma ferramenta de cura, de transformação, uma ferramenta de autoconhecimento. E a psicologia também abriu os meus olhos para enxergar aquelas mulheres que vinham até mim com uma visão mais sistêmica, uma visão mais humana, não só movimentar o corpo, que já é extremamente curativo, extremamente maravilhoso, né? Mas, além disso, processar emoções, bloqueios, traumas, tudo a partir da dança. Depois disso veio um período de viagem para os Emirados Árabes. Eu trabalhei lá como bailarina profissional e, voltando para o Brasil, eu comecei algumas formações diferentes, como a do coaching, que veio me trazer mais organização nesse trabalho, e atualmente formações também de terapias complementares, né? Terapias energéticas, biomagnetismo, reiki, e aí hoje é tudo junto lá no espaço de dança. E aí, quando você voltou dos Emirados, que você passou um tempo lá, dançando, o que te motivou a ser professora, a estar passando essa dança para as outras mulheres? Pois é, a Luana professora, ela começou com os meus 18 anos, né? E com a psicologia, eu fiz também licenciatura em psicologia, eu sempre gostei de ensinar. Antes disso, eu dei aulas de inglês também, então ensinar é algo que eu sempre gostei. Mas quando você começa a dançar, o lado bailarina aflora primeiro, né, de se apresentar, fazer shows. E eu tive essa oportunidade, que eu não queria deixar passar de jeito nenhum, de dançar fora. E confesso que enquanto eu estava lá, eu senti falta de dar aula, não era uma coisa que cabia na minha rotina de shows. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu queria realmente retomar a minha parte professora, né? E mantinha também alguns shows aqui, mas eu percebi também uma necessidade muito grande das alunas que eu tinha deixado aqui e outras que elas recomendaram, de algo mais profundo do que o só dançar, como eu falei, né? Então, continuei em outras academias, que eu trabalhei por muitos anos, mas senti a necessidade de abrir o meu próprio espaço, né, que foi em 2016, já para poder implementar toda essa filosofia, todas as coisas juntas e misturadas que eu aprendi por aí. E como que você vê a dança do ventre nesse processo aí de empoderar as mulheres? A dança é um caminho muito bonito de autodescoberta, é um caminho que abre portas para novas permissões, né? Eu percebo como as mulheres que começam, elas às vezes vêm com autoconceitos muito rígidos sobre si mesmas e de vozes emprestadas, né? Não delas. Então, ao longo da criação, ouviram que eram isso ou aquilo e colocaram isso como uma verdade. E eu vejo que a dança, de uma forma não verbal, ela é capaz de ir rompendo essas couraças, rompendo essas ideias erradas de si mesma e trazendo essa possibilidade de se dar permissão
para novas coisas, né? Então a mulher começa a aprender uma coisa nova, ela se desafia ao corpo dar conta de algo que para ela antes não era possível ou não era imaginado. E a partir daí, isso vai refletindo na vida dela como um todo. Eu acho que é muito bonito o processo que eu observo há anos em cada mulher, e cada processo é né? Cada uma vem buscar uma coisa diferente e encontra coisas a mais diferentes também, mas é assim muito gratificante observar como elas vão percebendo que são capazes de muito mais do que elas imaginavam, vão gostando mais de si, vão aprendendo também com as aulas e com a ideia de se apresentar também, a observar o que elas gostam. Porque, assim, é interessante, eu tive o caso de uma aluna que tinha muito problema com ritmo e eu perguntei para ela qual era a música que ela mais escutava, o cantor, a banda, né? Sim. Ela disse assim, eu não escuto música. Eu falei, hora nenhuma? E para mim isso é muito estranho, porque eu sou a maluca da música, Sim. né? Tem música para eu tomar banho, música para arrumar mala, música para limpar a casa, eu não consigo viver sem música. E essa aluna, então, ela tinha uma dificuldade, uma rigidez na vida, em outras questões, e também ela não tinha música na vida dela, por isso o bloqueio com ritmo também. E aí eu vejo como música, dança, movimento, o pé no chão, o cabelo solto, o se olhar no espelho, tudo isso vai trazendo novidade, movimento interno também, né, para a vida dessas mulheres. Então, essa ferramenta de empoderamento, como eu falo hoje, é nítida porque você se sente capaz, você sente vontade de fazer as coisas, vontade de viver, porque, né, vai descobrindo esse lado diferente na sua vida. E além desses benefícios que são os emocionais, tem muito benefício físico também aí nesse processo, né? Sim, a dança ela trabalha o seu corpo como um todo, né? Então, a parte boa da dança do ventre é que ela é extremamente democrática. Então, você pode começar com qualquer idade. Eu tenho alunas de mais de 70 anos e elas trabalham a parte de baixo impacto da dança super bem. Então, você tem resultado em tônus, você tem resultado na sua parte cardiorrespiratória, você tem a parte de flexibilidade, de desenho da musculatura, né, de acordo com a frequência que você faz. Então, muitos ganhos físicos. E acho que um dos ganhos físicos relacionados ao emocional e ao psicológico mais interessantes são a consciência do seu próprio corpo. Sim. Né? Você perceber o seu próprio corpo, as dimensões do seu corpo. Parece uma coisa boba, mas quantas pessoas passam a vida toda sem perceber o tamanho que elas têm, o espaço que elas ocupam, a energia que elas colocam nos movimentos. E isso tudo impacta diretamente em como você vive a sua vida, né? Pode ser de uma forma mais leve, mais consciente, ou você vai ter dores sem saber que você que estava com uma postura errada, de repente. E de que forma que você alia os conhecimentos da psicologia, aplicando eles ali como professora de dança? Eu me encantei muito pelos processos individuais, né, ver cada aluna nesse crescimento que eu descrevi agora há pouco, mas também acho muito bonito a construção que elas fazem em grupo. Nessa parte, a psicologia me ampara muito, porque é a observação dessa dinâmica desses grupos, dessa harmonização entre elas. A ideia que nós fomos ensinadas de forma errada, que nós somos muito competitivas entre mulheres, né? Então é uma construção desse grupo com não competição, com admiração uma pela outra, respeito, né? Essa troca que elas têm de conhecimento, de vivências que uma pode oferecer para a outra de forma genuína. Isso é muito saudável, né? Isso é muito saudável para a mulher ter colegas, amigas que a respeitam, que a amparam, a apoiam e que constroem algo junto com elas, né? Isso é muito bom para o nosso emocional. Perceber que essas mulheres estão ali gostando de uma coisa em comum, pelo menos, que é a dança, né? E buscando algo a mais. Então, a psicologia ela vem nessa parte dos grupos e acho que principalmente em algo que por natureza eu já sou uma pessoa empática, mas a psicologia ela te traz esse olhar das dores do outro, né, das questões do outro, com mais
seriedade, né? Então eu tenho muito respeito por cada mulher que me procura para dançar, porque eu sei que ali tem uma história de vida na minha mão, né? E a dança, ela pode ser um caminho muito maravilhoso de cura e descoberta, mas, obviamente, se a coisa não for bem conduzida, pode ser também um caminho traumático, né? Sim. E todo esse processo acaba que ele acarreta muito positivamente naquele resgate ou na descoberta da autoestima, da autoconfiança, Uhum. né, das suas alunas, né? Isso. Autoconfiança é uma questão que eu vejo que, se você nunca pensou nisso, se você nunca pensou como é que está a sua autoconfiança, quando você pensar, você vai ver que alguma coisa ali pode melhorar, né? Todas as mulheres que me procuram têm essa questão, porque nós sabemos, né, muitas razões aí na nossa história, mas como começar a se trabalhar de fora para dentro, né, com o movimento, e aí depois de dentro para fora, vai aumentando essa autoconfiança. Então a gente começa mudando a postura, percebendo ficar mais aberta, Sim. olhar mais para frente, né, pisando mais firme no chão, medindo a energia que você coloca nos seus movimentos. Tudo isso vai te levando a pensar sobre a sua autoconfiança e a imprimir, vamos dizer, uma imagem diferente no seu mundo, e isso faz com que as pessoas reajam diferente a você também. Isso vai aumentando sua autoconfiança. Fora também a construção dos projetos, né, a apresentação de espetáculo, que é algo assim muito grandioso para elas. É um momento desafiador, muito corajoso, na frente de 500 pessoas que a gente se apresenta, e dar conta disso aumenta muito a sua autoconfiança para outros projetos, né? Então, autoconfiança, amor próprio, autocuidado, tudo isso está relacionado com esse processo todo que a gente vivencia lá no espaço. E você falou do projeto final aí, que é uma Uhum. apresentação. Chega a ter alunas que não Que não querem? Tem. É raro, né? Quando eu trabalhava em outras academias, como a filosofia não era minha, né, você Sim. tinha meio que convencer a aluna a se apresentar sem saber do todo necessariamente, né, porque nem sempre você tinha uma gerência que te explicava o todo. Agora o todo está na minha mão, então eu, desde o começo do ano, eu já converso com elas a respeito, né, para que seja muito claro tudo que a gente vai fazer. E dificilmente tem alguém que não se engaja, porque umas vão motivando as outras, principalmente as que já dançaram, Sim. e perceberam esses ganhos enormes emocionais. Porque é uma coisa que eu falo para elas: ninguém vai tirar isso de vocês, né? Uma vivência não se tira de uma pessoa. Então, quando você consegue todo esse planejamento de ensaios e investe no figurino, investe na sua imagem para se apresentar, e é bem sucedida, nossa, isso é um ganho, eu diria que assim, exponencial em várias áreas. Então, dificilmente há alunas que não querem se apresentar, eu conto nos dedos, assim. E normalmente as que não topam é porque ou chegaram há pouquíssimo tempo e aí ainda não estão com tudo muito claro, e se arrependem depois que assistem. Tem muitas fala assim: que já eu devia ter mesmo. Eu falo assim: gente, eu sou um pouco doida, mas eu sei o que eu estou fazendo, falo brincando com elas, né? E as outras sempre falam: não, confia. Um compromisso que eu tenho é sempre botar uma aluna no palco bem preparada. Então, eu nunca gosto de fazer, nunca fiz isso, de expor uma pessoa ao ridículo ou a uma situação desconfortável. O palco é para ser gostoso. Né? Apesar de dar aquele frio na barriga, você tem que saber o que você vai fazer ali. Então, tem bastante ensaio, tem todo um preparo do antes, durante e depois. Mas, para a pessoa não topar, tem que ter alguma coisa muito extrema. Normalmente, 99% apresenta. Ah, isso é legal. E compartilha aqui com a gente, porque amamos escutar histórias. Então, assim, uma história ou algumas histórias de que a dança transformou a sua aluna, que foi aquela, tipo, impactante, assim, a transformação. Olha, são muitos casos. Inclusive, eu devia ter escrito todos eles para fazer um compilado. Mas aqui,
Aqui na minha memória de primeira vem um primeiro impacto, né? Foi uma aluna há muitos anos, 2004, 2005, em outra academia, obviamente não era minha ainda, que era uma senhora, participou de todo o ensaio do espetáculo, ficou um semestre comigo. E depois disso, de se apresentar muito feliz, muito engajada, ela me disse que ela tinha perdido uma filha para o câncer há pouco tempo, antes de me conhecer. E eu achei aquilo muito forte, né? Eu falei, como essa mulher aqui encontrou um lugar seguro, encontrou um lugar para viver um pouco de felicidade dentro desse luto, né? E não deixou transparecer a tristeza dela ali. Isso foi muito forte para mim. Ali eu estava mais cedo na vida de professora ainda, e eu já pensava assim, nossa, isso é muito profundo, né? E tempos depois, eu observei muitos casos de alunas que não me falavam, mas me falavam quando melhoravam, de depressão, de ansiedade, ou um divórcio recente, ou alguma coisa muito traumática, né? E casos específicos de permissões que se deram depois das aulas. Por exemplo, uma aluna jovem que dizia que nunca ia expor as pernas. Ela começou a fazer as aulas, ela não tinha coragem de usar short, saia, nada. E é uma prisão, né? É uma prisão para você não poder escolher. Não é que ela escolhia não expor, ela não tinha coragem de expor as pernas, né? E depois de fazer as aulas, um belo dia ela me apareceu de saia. Eu fiquei muito, muito feliz, muito orgulhosa. Isso significava muito para ela, né? E essa coragem surgiu do nosso processo de dança. Uma outra aluna, também muito querida, me apareceu dizendo que, a gente conversando sobre fotografia, que ela não aparecia nas fotos de família, de viagem, né? As fotos eram sempre o marido, os filhos, e ela tirava as fotos, mas ela não aparecia nas fotos. E aí ela não sabia nem me dizer por quê, né? E começou a perceber, a trabalhar isso dentro dela, se era uma questão de não querer estar ali, de não gostar da própria imagem, se tratando um pouquinho melhor com as aulas, né? E internamente, ela chegou ao extremo oposto disso, que foi um ensaio nu, né? Que ela fez, não publicou nada, mas ela só veio me contar muito feliz que ela teve coragem de se expor para uma fotografia ao extremo, né? Para alguém que não aparecia nem em fotos corriqueiras. Também tem um caso muito interessante de uma aluna já com 70 anos dizendo que não se permitia errar. Ela disse para mim, muito emocionada, assim, que ela sempre foi muito cruel com ela mesma, foi criada de uma forma muito fechada, né? E muito rígida. E ela disse que depois das aulas ela começou a se dar permissão para errar em outras coisas e não se punir por isso, né? Isso para mim foi muito muito forte, porque você vê que é uma estrada de vida longa, né? 70 anos pensando de uma forma, e aí de repente ela vivencia alguma coisa junto com outras mulheres e ela enxerga que, nossa, eu posso viver diferente, viver melhor e tá tudo bem, né? Bem bonito. E algumas alunas, eu acho que elas enfrentam barreiras para se expressar através da dança. Como que você ajuda elas a superar essa Você trava diz assim, de aí? timidez, algo assim? Isso. A frase que eu mais escuto, eu falo para elas que eu ficaria rica cada vez que eu ouvir a frase: "Eu sou muito dura", né? "Ai, mas eu sou muito dura". "Não, eu sou dura, eu não consigo dançar, quem sou eu para fazer dança?". Mas a partir do momento que elas se arriscam a ir lá, né, se desafiam a ir lá, por indicação de alguém ou enfim, por curiosidade e vontade própria, elas percebem que o ensino ele é como pecinhas de Lego, é o passo a passo, é uma coisa depois da outra, gradativo. Eu gosto muito de dar aulas em que a pessoa saia com uma sensação de satisfação e não de frustração. Então, as aulas começam com algo que a pessoa consegue digerir ali naquele corpo dela, e aí a gente vai crescendo ao longo do tempo. Então, assim, a timidez é algo que eu carregava também. Né, a Luana de 13 anos, antes desses 13 até os 13, até conhecer a dança, era muito calada. No começo da dança também, minha primeira apresentação de dança, eu não dei um sorriso, olhava para o chão, muito crua. Tinha 4 meses de dança, me arrisquei a apresentar. E esse crescimento, ele é muito bonito porque ele acontece
naturalmente. A pessoa não percebe como ela vai se abrindo, e quando vê, ela já ultrapassou muito dessa barreira, né, que ela tem ou que é colocada. Tem alunas também que são tímidas no dia a dia, mas quando se apresentam, elas conseguem estar ali com um sorrisão. A gente faz um trabalho muito importante na parte emocional, que é o seguinte: você precisa confiar em você, você precisa confiar no grupo e precisa confiar em mim. Antes de uma apresentação. Seguro ali. Isso, um espaço seguro. Isso é feito com muita técnica de dança, então você tem que treinar muitas vezes, né? Como se você tivesse que dar um discurso. Não dá para você, na hora, inventar o que você vai falar, que você fica muito nervosa. Então, saber o que você vai fazer é a primeira coisa. Então, eu sou muito rígida com relação aos ensaios, mas é um rígida divertido, porque elas amam essa época de ensaios, de ensaiar nos finais de semana, feriado, todas adoram esses ensaios extras que a gente faz. Isso é uma coisa. E a outra, eu faço dinâmicas também, dinâmicas de grupo entre elas, exercícios emocionais, energéticos, para que a gente equalize essa energia do grupo como uma energia de confiança, uma energia de realização, uma energia de que as pessoas não vão te avaliar quando você estiver dançando, você vai apresentar algo que você sabe o que é, mas quem vai assistir não sabe. Então tem todo um preparo diferenciado, né? Que é justamente o que você me perguntou lá no começo da psicologia e as outras coisas que eu aprendi. Eu não tive isso, né? Então, eu acho que eu vi como isso me faltou. Eu era muito ansiosa, muito nervosa para dançar e tive professoras incríveis. Agradeço muito as professoras que eu tive, mas na época não havia essas estratégias a mais, né? Para lidar com a ansiedade, para lidar com a timidez, para lidar com a vergonha. Então, eu percebo que tem funcionado bem. As mais tímidas que eu já tive se apresentaram. Dificilmente saíram correndo. Isso é muito bom. E como que na prática a dança ela contribui aí para o autocuidado das mulheres? Isso é muito incrível. Isso é incrível porque eu observo isso na primeira aula. Da primeira para a segunda, né? Tem um relato muito interessante. 2 alunas faziam aula particular comigo antes de eu abrir a escola. Eu dei aula no meu apartamento um tempo também. Então elas faziam aula lá. E elas trabalhavam como enfermeiras num hospital. E aí fizeram a primeira aula juntas, chegaram na aula seguinte com um sorriso daqui a aqui, dizendo assim: todo mundo lá do hospital está perguntando o que foi que a gente fez de diferente. Se a gente cortou o cabelo, se a gente estava maquiada, ninguém sabia dizer o que era. E era o primeiro dever de casa que eu passo, que é o dever de casa da postura, que eu falo que é um dever de casa para a vida toda, que é você prestar atenção se você está com o seu peito aberto, com os ombros encaixados, se você presta atenção quando você está em pé, no peso que você coloca nas pernas. A gente tende a colocar o peso numa perna só, fica meio torta, né, sempre. E com esse pouquinho da primeira aula, fora outras coisas que a gente fez, elas já sentiram uma mudança em como as pessoas reagiam a elas. E isso vai fazendo com que elas comecem a se olhar diferente e vão se cuidando no que elas consideram importante, né? Então, eu não posso dizer para você que o autocuidado é porque a mulher passa a pintar a unha. Não é isso, necessariamente, porque isso, o autocuidado, ele é muito além da aparência, né? Começa por aí, pelo seu corpo, pela sua postura, e aí vai se amplificando no seguinte sentido: observe o que você gosta, os lugares que você gosta de frequentar, meça a energia que você gasta com as coisas cotidianas, se coloque na sua lista de prioridades, porque para você dançar, você precisa daquele respiro de 1 hora na semana, pelo menos, né? Nossa, e como elas lutam com isso. Eu fico bem triste quando eu vejo as dificuldades de muitas em abrir esse espaço. Eu falo que elas estão abrindo na peixeira, né, o espaço, mas eu falo, mas abre esse espaço, bate o pé, né? E dança, porque isso é uma fatia de algo maior, né? Eu digo a elas assim: vocês vêm aqui por 1 hora, vocês dançam, o que mais vocês podem fazer por vocês? Isso é uma coisa, né? Aí quando vão se apresentar, a gente combina a história da unha vermelha, né? Eu falo: gente, vamos pintar a unha do pé de vermelho, que é um tabu, né? Um tabu, tem gente que detesta, que nunca vai pintar, mas a ideia é: se propõe a uma coisa diferente.
Eu digo assim, olha, vocês estão autorizados a pegar uma acetona logo depois da apresentação, pode tirar. Mas assim, se apresenta de uma forma diferente para você perceber que você coloca limitações na sua vida que não tem nada a ver. Então, com relação ao autocuidado, começa pelo corpo, e aí elas vão observando. Teve uma aluna que a gente tira fotos, às vezes, dos pés, né? Ela falou, agora eu vou ter que fazer meu pé antes da aula, porque a professora tira foto do meu pé. Falou brincando, né? E aí a gente passa a usar roupas mais coloridas também. Voltando lá na história de uma aluna que percebeu que o guarda-roupa dela era todo cinza, monocromático, cinza, bege, preto, que não tem nada de errado em ser, é muito elegante, inclusive, mas não era consciente, não era escolha consciente. Era só o mais fácil, né? Que era sem graça até para ela. Ela tirou a venda e passou a enxergar um mundo com cores, com brilho, com possibilidades, né? Então, eu acho que o autocuidado, ele vai muito nesse sentido de você começar a se enxergar, perceber os seus gostos, perceber as suas vontades, e aí a sua vida ela vai ficando mais customizada, né? Ela vai ficando, você vira mais protagonista da história e você não deixa todo mundo escolher as coisas por você. Eu acho que vai muito aí. Então, veja, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, né? É isso. E aquela mulher que está querendo iniciar a dança, mas não tem coragem ainda, que fica travada. Vamos lá. Então, se existe dentro de você uma vontade de aprender a dançar, né, uma vontade de fazer algo diferente por você, de descobrir um pouco mais de você mesma, o que eu posso dizer é faça, se arrisque, porque, como eu já disse, nós temos muito autoconceitos errados a nosso respeito. Então, a ideia de isso não é para mim, isso não é para o meu corpo, isso não é para a minha idade, nada disso está certo, né? A gente trabalha com mulheres de todas as idades, de todos os corpos. O que eu preciso é de uma pessoa que queira aprender a dançar. O que é melhor que uma professora é você ter alguém que quer aprender. E aí o resto deixa comigo, né? Amolecer mulheres duras é a minha especialidade, não tenho problema com isso. Acho que é extremamente lúdico você ir percebendo que o seu corpo dá conta de coisas que você achava que não dava. E muitas chegam tímidas e aí vão se soltando. Se entregando. O espaço também é exclusivo para mulheres, né? É uma sala muito preparada para receber justamente um público que tenha medo ou vergonha de se expor. Ali a gente está entre a gente. Eu jamais filmo uma aluna, por exemplo, e publico algo sem autorização. Não, o começo é muito a gente ali. Então, se existe aí alguma questão de eu acho que eu não devo, me dê a oportunidade também de te dizer que isso aí está errado, né? Pense um pouquinho a respeito quem é que disse isso para você, né? Porque quantas mulheres, quando elas vivem algo grandioso, eu falo assim, imagine se vocês nunca tivessem vindo aqui, se vocês nunca tivessem dançado, iam perder tanto, né? De autodescoberta, de beleza, de vontade de viver, de energia vital. Então, assim, a vida passa muito depressa, né? Eu vejo essas alunas que têm 70 anos, elas falam assim para mim, nossa, eu queria ter começado antes, eu queria ter te encontrado antes. E há tempo para tudo, né? Mas a gente precisa, como mulher também, se permitir, enxergar que há merecimento na nossa vida para fazer coisas que nos fazem felizes, né? E dentro do seu grupo aí das alunas, você trabalha muito essa questão da empatia, do companheirismo, daquele espírito de união, de apoio, né? Isso é tão importante, Pri, isso é tão saudável para nós mulheres, porque o que a gente já falou, né? Como a gente aprendeu errado, que a gente só serve para competir umas com as outras, que uma tem que ser mais bonita que a outra, que uma não sei o quê. Mas a gente é tão poderosa e juntas querendo a mesma coisa, nossa, como tudo cresce, como tudo se amplifica e toma proporções assim muito mágicas. O que eu observo é essa alquimia entre mulheres que se respeitam, ela é muito forte, né? Então eu trabalho isso de aprender o nome uma da outra, porque assim, em sala de aula não interessa a idade que elas têm, vira todo mundo criança, né? Sim. Então, às vezes tem a pessoa que tem o hábito de não chamar a pessoa pelo nome, faz um ei, de jeito nenhum, então aprende o nome da coleguinha, e aí elas vão criando um afeto entre elas,
entre as da mesma turma e entre turmas também, porque eu gosto da ideia de uma comunidade de mulheres que se respeita, independente do tempo de estrada de dança. Então não existe uma hierarquia assim, quem dança mais tempo é mais importante, não. Sim. Eu quero o respeito de mulheres que estão ali, que fazem parte desse espaço, porque todas buscam cura, todas buscam uma vida mais leve, né? Então, esse trabalho realmente do grupo harmonizado, eu acho que é um diferencial grande para shows que as pessoas gostem muito de assistir, Sim. porque você vê quem está junto e se respeita é mais bonito de ver. Uhum. E dentro do coração de cada uma, né? Saber que tem ali um ambiente, tem muitas que engravidam no processo, então elas podem dividir essas dores do puerpério, né? As dores emocionais, conversar a Sim. respeito. Nós temos dores muito parecidas, né? Nós mulheres, né? Em vidas diferentes, mas tão parecidas. Então ali E partilhar chega naquele isso. momento, vão se reconhecendo, né. E é bom você poder falar para alguém uma coisa e a pessoa diz: eu sei o que é isso. Ou eu sei como é que você pode melhorar disso. Ou eu sinto muito porque você está passando por isso. Ou você conta uma coisa muito alegre, cara, que bom que você está passando por isso, a gente torce por você. Esse apoio, ele é muito importante, assim, para o nosso emocional, para as outras áreas da vida, para desempenhar os outros papéis, né, que a gente tem na vida. Eu percebo a importância disso para elas. E a sua parte da formação do coach, assim, você aplica de uma forma geral ou só naquele caso, assim, que você já fez a análise daquela aluna, falou assim: você precisa de uma atenção mais individualizada"? O coach é interessante porque ele surgiu e ele trouxe muita organização para a minha própria vida primeiro, Uhum. né. Então eu tive a sorte de ter uma ótima referência, que foi a Adriana Marques, e com ela, através dela, abrindo meu espaço, eu observei o passo a passo de várias coisas grandiosas que eu queria fazer. Então, eu sou uma pessoa ansiosa, né, a dança me ajuda muito com isso, mas, por exemplo, para programar um espetáculo enorme para o fim de ano, se você não fragmentar o que tem que ser feito, você enlouquece. Sim. Se você olha para o todo, você passa mal. Então, o coaching, ele veio me ajudar na organização do que está nos bastidores, né, da minha própria vida também. E para aplicar nas alunas, eu fiz muitas sessões de coach, formação de coach com algumas delas, mas hoje eu uso mais para essas dinâmicas do grupo, para os casos individuais. Eu sugiro, sim, algumas coisas relacionadas à teoria do coaching para que elas se organizem, por exemplo, para fazer a dança caber na vida delas. A gente vai mais para a parte pragmática, prática da coisa, né? Não ficar pensando muito no emocional, é só assim, o que está te atrapalhando, qual é a primeira coisa que você tem que mudar para ter um ganho imediato nisso, por exemplo. Então, fazer as perguntas certas. Aplico em grupos e individualmente também. E quais os planos futuros da Luana, do Espaço Luana Espaço Caetano? Luana Caetano. Bom, nós acabamos de ter o espetáculo desse ano, né? De 2024. 2025 teremos o espetáculo no dia 23 de novembro. Amor, a força que move o mundo é o nosso tema. Então, isso já é um projeto que já está em andamento. Estamos sempre com portas abertas para novas alunas, para mulheres que procuram esse a mais, né? Dançar e também se descobrir e também se desafiar e crescer. Ano que vem eu vou oferecer também uma forma de atendimento diferenciada, que é algo mais pontual, um pacote de aulas mais curtinho, para quem não quer dar uma continuidade ou quer Sim. ver se vai querer dar uma continuidade. Então, 4 aulas, 8 aulas para você ver ali alguma coisa mexer dentro de você. E temos também projetos online, né, que é o curso chamado Voo Quântico, Seu Voo Quântico, aconteceu a primeira edição, e esse ano Sim. próximo teremos mais. A dança de uma forma online tem também? Dança de uma forma online tem também, tá? Eu dou aulas em grupo e particulares, a online nesse momento aulas particulares. Particulares só. Isso, isso.
Mas eu acho que a energia do espaço, Essa é da sala rosa. Essa é igual. A sala rosa é transformadora. A pandemia fez a gente perceber isso, né? Algo que eu me orgulho bastante é que a gente atravessou a pandemia de mãos virtuais dadas, né? Nós fizemos, inclusive, espetáculos virtuais e foi um momento em que eu vi, assim, comprovei ainda mais a força desse grupo se apoiando, né? Esse grupo de mulheres se apoiando num momento tão crítico da nossa vida. E depois que passou a pandemia, que a gente pôde se encostar e se ver e estar ali, é que a gente vê como isso é importante. Mas funciona online também, de acordo com o seu formato de vida. Tenho alunas fora do Brasil, inclusive, e também para consultorias, né? Eu faço consultoria para professoras de dança. Ou sei lá, você quer conversar um pouco sobre a sua vida, a gente começa. Maravilha. Luana, queria que você deixasse uma mensagem aí de inspiração, para as nossas borboletas que querem dançar, assim, que em algum momento já pensaram em dançar, mas faltou aquele estímulo, uma mensagem para estimular. Agora vou voltar lá. Bom, então, borboletas da Pri, né, esse símbolo tão especial que é a transformação da borboleta, o casulo, as asas. É muito interessante porque a borboleta ela não vê as cores e o brilho das asas que ela tem, né? Mas todo mundo consegue ver. Então, a minha mensagem mais importante de tudo isso que eu falei aqui é que você passe a exercitar, se tratar com gentileza. Se tratar com gentileza é algo que abraça muitas coisas. E o começo disso é você se enxergar, se aceitar, se respeitar, para chegar no caminho de se amar, que é uma jornada longa, uma jornada difícil, mas necessária. E quanto antes você, mulher, conseguir esse caminho de gentileza consigo mesma, de alto amor, melhor vai ser a sua vida, mais leve vai ser a sua vida. E dançar é um dos caminhos que você pode escolher para abrir portas para essa gentileza, para abrir portas para esse autocuidado e para esse amor de estar na sua própria pele, né? E onde te encontramos? Onde vocês me encontram? O estúdio, né, o meu espaço de dança, Espaço Luana Caetano em Brasília, 313 Sul. Nas redes sociais eu estou no Instagram, @luacaetano, Caetano com 2 Os no final, Caetano O, e a página da internet www.luanacaetano.com.br. Maravilha. Luana, eu queria te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Ter vindo aqui, ter explicado, conversado com a gente sobre esse universo aí da dança, que é super encantador e está ajudando várias mulheres. Obrigada. Eu que te agradeço. Borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pod Pri, que foi assim, encantador a gente desbravar esse universo da dança, especificamente da dança do ventre. Eu achei sensacional. E lembre-se, vai cuidar da mente, do físico e não esqueça da sua saúde bucal. E para mais dicas de saúde bucal, você já sabe, me segue lá no Instagram, @DRA Priscila Paz de Ouro. Até o próximo episódio.